Olá, eu sou Ernesto Bercon e serei seu professor no curso Gestão Empresarial com ERP. O quarto pilar é a parte tributária. Realmente, com todo esse controle que o governo agora está fazendo com os SPEDs e as fiscalizações eletrônicas, é necessário que a empresa cuide detalhadamente dessa parte de tributos. E a complexidade no nosso processo tributário necessita realmente que o ERP trate todas essas informações. Na RPFlex foi definido todo um processo fiscal, onde, através de propriedades e regras, o próprio sistema calcula o CFOP, que é o Código Fiscal de Operação, o CST, que é o Código de Situação Tributária. Nós temos para o ICMS, para o IPI, para o PIS e para o COFINS, determinando qual é a alíquota do produto, se ele dá direito a crédito ou não, enfim, informações adicionais àquela determinada compra ou venda. E os textos de leis que devem, inclusive, fazer parte da nota fiscal de compra. Resumindo, esse processo tributário é complicado, primeiro, porque no Brasil nós temos 3 esferas que tributam as vendas e compras de uma empresa. O federal, através do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, o IPI, o PIS, o COFINS e o imposto de importação. Então tudo isso tem que ser tratado, que são impostos federais. O estadual, que é na verdade o mais custoso, é o ICMS e também agora o ICMS-ST, a substituição tributária, que é altamente complexa também, principalmente quando a venda é fora do estado. E no serviço nós já temos o ISS, que é um imposto municipal. Uma outra coisa que complica bastante todo esse processo é o imposto cumulativo ou não cumulativo, ou seja, o imposto sobre valor agregado. Para evitar uma bitributação, quando um produto vai de uma empresa para outra, seja no processo de canal de venda, seja no processo de terceirização, o imposto não cumulativo permite que eu deduza da minha venda, do imposto da minha venda, aquele imposto que eu paguei na compra. Então, um exemplo bem simples aqui, eu comprei um produto por 100, vendi por 150, o imposto é 18%, eu vou pagar apenas R$ 9,00 de ICMS no caso, porque é somente sobre R$ 50,00, que é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra, ou seja, o ICMS que veio na nota de compra é deduzido do valor que eu tenho a pagar. Da mesma forma, o PIS/COFINS também pode ser cumulativo ou não cumulativo e ele, inclusive, na hora de ser calculado numa venda, independe de como você comprou aquela mercadoria, se foi no processo cumulativo ou não cumulativo. O governo, já há alguns anos, vem obrigando as empresas a fazer o SPED. O SPED nada mais é do que arquivos que são enviados ao governo e através dos quais ele fiscaliza as empresas, verificando, inclusive, com cruzamentos entre o SPED do seu fornecedor, do seu cliente e verificando se todos os dados cruzam sem que haja alguma sonegação. É um processo altamente sofisticado, mas que está impedindo, ou vamos dizer assim, que está acabando com a sonegação que antes existia em nosso país. E eles dividiram o SPED. O SPED significa Serviço Público de Escrituração Fiscal, em vários SPEDs. Nós temos o SPED contábil, que é conhecido como Escrituração Contábil Digital, que faz toda a contabilidade da empresa. Todos os lançamentos que aparecem num Razão, num diário, são convertidos num arquivo e enviados ao governo. Nós temos o SPED Contribuição, que trata dos impostos federais, do PIS, do COFINS e do INSS da antiga desoneração. Nós temos o SPED Fiscal, que é do Estado. Então, cada Estado tem um SPED fiscal próprio, principalmente tratando do ICMS, mas também do IPI, embora seja um imposto federal, mas ele é tratado no SPED
fiscal como era feito no registro de entrada de antigamente. Nós temos o ECF, que é uma escrituração contábil fiscal que substitui o LALUR, o FCONT e a DPJ, que são obrigações acessórias que existiam, mas que é usado apenas em empresas com um faturamento acima de 300 milhões de reais. E agora, recentemente, ou ainda está em lançamento, o REINF, que é um SPED apropriado para controlar as retenções de impostos que existem nas notas de serviço, relativo ao ICM, Contribuição Social, PIS e COFINS, e outras retenções. E também o E-Social, que é da folha de pagamento e de todo o processo de admissão e demissão dos funcionários. Esse é um processo extremamente complexo que, através do RP Flex, através do RP, ele é feito de forma absolutamente automática. Evidentemente, reconhecendo e tratando todas as alterações que são feitas a praticamente todos os meses. O que importa para o usuário é que ele tem que, no final do mês, ter a sua apuração dos impostos. E essa apuração ela é dividida em basicamente 3 números para cada um dos inúmeros impostos que nós vimos. Você precisa saber exatamente qual foi a sua despesa daquele imposto, quer dizer, o quanto do valor que você está sendo pago é realmente despesa, considerando os créditos e tudo mais, as retenções que você fez, ou seja, o quanto tanto o teu fornecedor reteve na compra, como você reteve na venda, e as retenções te permitem deduzir do valor que você está recebendo e que vai pagar o imposto. Quer dizer, é como vocês estão mais acostumados com a retenção do imposto de renda no lerite que vocês recebem todo mês. A despesa vai ser quando no final do ano você faz a declaração do imposto de renda, calcula o imposto que é a sua despesa e dele subtrai, caso tenha havido, as retenções e paga o líquido, a diferença entre a despesa e a retenção. E temos também os créditos, que é o caso, por exemplo, do ICMS que nós vimos, em que você se credita do ICMS que consta da nota fiscal de compra. E aí sim, com base nesses 3 números, você sabe exatamente quanto você tem que pagar de cada imposto e faz a guia para o devido recolhimento. Então, todo esse processo é absolutamente automatizado no processo fiscal do RP Flex. E de que maneira? Através de uma tabela de decisão que ou você, ou o seu contador, ou um consultor vai preparar para você. Então ele vai preparar uma tabela onde ele vai informar as várias propriedades que influem no tratamento do imposto. Vamos pegar um exemplo. Vamos fazer uma regra fiscal, uma tabela de decisão para definir qual é o CFOP que deve constar no seu registro de uma nota de compra. E isso é um pouco complicado, porque na nota que você recebe, vem o CFOP referente à venda do produto, do seu fornecedor, que é diferente do seu CFOP de entrada. Por exemplo, o CFOP indica se o produto que você está comprando é para revenda, para industrialização ou para consumo. Então o sistema calcula isso automaticamente através dessa tabela de decisão que você, junto com o seu consultor, vão definir. Apenas para mostrar um pouco mais o exemplo, por exemplo, se for uma compra do Estado de São Paulo, se for uma matéria-prima, se for esse NCM, se for uma operação de compra, vai ser esse CFOP. Se for uma operação de transferência, vai ser esse. Se for uma remessa, vai ser esse. Já se for material de revenda, vai ser esses CFOPs. E assim por diante, você vai definindo para cada caso qual é a condição para que ele seja definido. Isso, evidentemente, leva um certo trabalho, tem tabelas de decisão que são enormes e depois você converte essa tabela de decisão na sua regra fiscal dentro do sistema. Então vamos ver como isso acontece. Você tem aqui uma tela onde você tem as regras fiscais. Então inicialmente você indica se é uma saída ou uma entrada que você está definindo, uma nota de compra ou de venda, e qual é a regra que você quer, se é o CFOP, se é o CST
PIS, COFINS, ICMS, qual é a regra. A partir daí, você define aquelas variáveis que foram definidas na tabela de decisão. O conteúdo, quer dizer, aquela coluna que indica, por exemplo, o estado, ou se é material de revenda ou matéria-prima, enfim, as várias condições daquela propriedade e qual é o resultado, ou seja, qual é o CFLP para aquela situação específica. Lembre que essa regra, essa tabela de decisão tem que ser feita de tal maneira que cada nota que chega, ela tem que ter um único CFLP, quer dizer, as condições daquela nota não pode, por exemplo, chegar à conclusão que não tem nenhum CFLP definido para ela. E também não pode chegar à conclusão que tem mais que um CFLP definido para aquela situação. Esse é um trabalho lento que você vai fazendo até chegar no momento em que, agora sim, todas as notas que você recebe, de todos os itens, em todas as condições possíveis, sempre a regra fiscal chega a um único CFLP. Aí a sua regra está perfeita. A partir daí, todas as notas que vão chegando, o sistema vai colocando o CFLP correto na nota. O mesmo processo é feito nas vendas e em todos os tipos de nota. E mais um detalhe, caso tenha um elemento, o teu contador, por exemplo, disse que tem uma determinada condição, uma característica que não está prevista no sistema, que não tem esse campo, você pode criar uma propriedade adicional, quer dizer, um campo adicional, que nós chamamos aqui de propriedade, que vai ser utilizado na regra fiscal para a definição do CFLP, do CST de uma determinada venda. Então, com isso, não tem nenhuma situação em que o seu consultor ou você mesmo vai falar assim, não dá para mim concluir a regra fiscal porque eu não tenho determinada informação no sistema. Você pode criar novas condições nessa tela de propriedades, seja uma propriedade do cliente, por exemplo, um cliente é uma ONG, o tratamento é diferente, ou então um produto, é um produto leite, tem toda uma legislação própria. Então, dependendo do item que tem aquela informação adicional, você define a tabela, define a propriedade, define as opções e o sistema vai passar a utilizar isso como se fosse um campo existente no sistema, mas que agora está sendo apenas utilizado por você. E essa foi mais uma aula do curso Gestão Empresarial com RP. A próxima aula será sobre processos internos.